Olá, amados. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus se faça presente em cada vida, né? Glória a Deus por tudo que Ele faz por nós, por isso estamos alegres, né? E a cada dia devemos mais buscar na palavra do Senhor para que a gente viva em paz nesse mundo. Mesmo que venham as tribulações do mundo, né? Cada vez mais a gente vê coisas horríveis se levantando, pessoas se levantando contra o nosso Senhor. Nós temos que estar de joelho dobrado no chão, com certeza, mas tenho certeza que o nosso Senhor também tem poder de dar paz para os que são dele, né? Viverá em tribulação aqueles que não ainda tiveram uma fé firme no nosso Senhor Jesus, porque entende-se que aqui é apenas uma passagem. Um dia, ainda que esteja bom ou ruim, isso aqui vai passar. Mas o que não passa é a palavra do nosso Senhor Jesus, né? Essa é eterna, assim como nós, quando partirmos daqui, iremos morar com o nosso Senhor, né? Então, por isso, temos que estar alegre o tempo todo, confiando no nosso Senhor e sempre buscando estar bem aqui também, né? Nós não viemos aqui só para sofrer, só para ter problema. Basta que a gente siga a palavra do nosso Senhor, que pode ter certeza que iremos viver bem. Queria deixar uma mensagem aqui falando de como nós devemos viver, né? Nós que somos de Cristo, né? Ele deixou a palavra dele aí para ser pregada e ouvida a cada um que quiser ouvir. E aquele que verdadeiramente seguir, pode ter certeza que irá viver em paz. Eu queria ler aqui, encontra-se em Romanos, capítulo 12. Vou estar lendo do versículo 9 ao 15. O cabeçalho desse texto diz até assim: o amor, o fervor, a humildade, a beneficência. Aí o versículo 9 diz: o amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honrar uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sejais fervoroso no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai na oração. Comunicai-vos os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. Abençoai, abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Olha essa palavra, né? Essa é uma palavra que não precisava assim nem de comentário, né? Essa é uma palavra que assim nós que somos de Cristo devemos verdadeiramente seguir. Principalmente essa parte final aqui, que ela é maravilhosa, né? Que ela fala: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. O problema desse mundo é que ele é diferente, né? Esse mundo ele tem um problema muito grande, que eles riem dos que choram, né? E ficam tristes com os que estão felizes. Infelizmente, nesse mundo a gente vê isso, né? Pessoas que não se alegram com a felicidade do outro, e quando alguém está triste, ele ri, ele debocha daquilo ali, e não deveria ser assim, né? Principalmente nós que somos de Cristo, nós não devemos amaldiçoar quem nos persegue de jeito nenhum. Pelo contrário, a gente tem que colocar nas mãos do Senhor, sabendo que a justiça é dele. No tempo dele, ele irá cobrar a cada um, mas nós devemos pedir ao nosso Senhor que os abençoe, que dê tempo deles serem transformados pelo Espírito Santo de Deus, né? Nós devemos amar uns aos outros. O que é amar uns aos outros? Né? É ver a dor do seu vizinho, né? Ver a dor daquela pessoa que trabalha com você. É muito fácil a gente estar com pessoas que estão sorrindo, mas às vezes os que estão chorando a gente não quer estar próximo, né? Não quer falar uma palavra, falando que são pessoas chatas, mas não é esse, né? Não é essa a palavra que o nosso Senhor Jesus deixou para cada um de nós. Nós devemos, né, abraçar essas pessoas, sentir a dor deles, né? Sentir sim entristecido quando acontece algo com alguém, pela doença de alguém, pode ter certeza. Esse é o sentimento que devemos ter em nosso coração. Sempre amando, né, o próximo, pode ter certeza, entendendo que todos nós somos falhos, o ser humano ele falha, né? Quem somos nós se não fosse o poder do Espírito Santo nos corrigindo?
A gente mesmo com o Espírito Santo, de vez em quando a gente tropeça, né? A gente acaba falhando. Você imagina as pessoas que ainda não tiveram essa oportunidade de caminhar com Cristo. Então eles vão falhar muito mais que nós. Então nós temos que ter um entendimento, né, de que eles fazem aquilo ali, muitas das vezes até sem saber, né? O nosso Senhor Jesus fez isso naquela cruz lá, ele passando por um momento de dor, ele disse, Senhor, né, ele disse para o pai dele que perdoasse aquelas pessoas, pois eles não sabiam o que estavam fazendo. E nós, né, muitas das vezes a pessoa faz uma coisinha pequenininha, a gente já o amaldiçoa, a gente já quer que aquela pessoa sofra um acidente, morre. Quantas pessoas, né, que falam assim mesmo, tomara que fulano morra, e não é assim. Nós devemos pedir que o Espírito Santo toque nessas pessoas a tempo, né? Ainda que seja aquela pessoa mais ruim que tiver, essa é a nossa missão. Pedir ao Espírito Santo que nos livre, né, delas, e pedir que elas tenham chance de arrependimento. Elas vão ter que pagar aqui na Terra? Com certeza. Isso aí é uma coisa, né? Outra coisa é a gente pedir ao nosso Senhor que dê tempo de arrependimento para essas pessoas. Essa mensagem que eu queria falar aqui, que a gente ande, né, em conformidade com a palavra do Senhor, olhando para o próximo com um olhar de amor, né? Vendo se ele está sentindo uma dor, tentando ajudar, ainda que seja uma oração, né? Que seja aí é, falando para ir ao médico, né? Fazendo uma visita, às vezes é uma pessoa que não tem a mesma força que a gente, que cada um tem um tipo de força, cada um vive um nível, né, de fé. Não deveria ser assim, mas vivemos, né? Tem pessoas que estão num nível mais baixo, outro está no médio, outro está elevadíssimo. Mas não quer dizer que aquele que está elevado não precisa, às vezes, de uma oração. Aquele que está médio não quer dizer que ele não precisa, e aquele lá de baixo jamais pode ser abandonado, né? Porque é um dando a mão no outro para que o Espírito Santo faça a obra. É essa a missão da igreja, né? A igreja é para isso. A igreja é para que a gente tenha união com os nossos irmãos e automaticamente, a hora que um querer cair, o outro dá a mão e fala: eu estou aqui para te ajudar. Nem sempre, né, é assim, pois a gente vê, muitas das vezes, uma pessoa quando está para cair, os primeiros a bater são os irmãos da igreja. Não deve ser assim. Quando alguém cai, o que a gente tem que fazer? Tem que ser levado até a igreja, sim, mas nós, né, como servos de Cristo, devemos ir lá para aquela pessoa e falar: fulano, você errou sim, né? Você falhou, mas nós, como igreja, estamos aqui para te dar as mãos e te ajudar a levantar disso daí. Você vai ter que passar pela disciplina, com certeza, mas vai passar pela disciplina entendendo que nós estamos aqui porque te amamos no amor de Cristo. É essa mensagem que eu queria deixar aqui, que a gente olhe com um olhar mais clínico, né? Entendendo que as pessoas são seres humanos e que falham, e que a gente possa sentir a dor deles, entender que muitas das vezes o ser humano vai falhar, mas nós não podemos os criticar, nós devemos dar a mão e ajudar uns aos outros, assim como nosso Senhor Jesus fez a cada um de nós. Vou deixar aqui uma oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pela sua palavra, palavra que nos demonstra, Senhor, que nós devemos amar mais o nosso próximo, devemos chorar com aqueles que choram e sorrir com os que sorriem, que não devemos, Senhor, perseguir nossos inimigos de jeito nenhum, nós devemos os abençoar e jamais os amaldiçoar. Nos dê um coração transformado, Senhor, um coração, né, diferente do coração do mundo, que quer ver a destruição um do outro, onde nós queremos ver apenas a destruição do inimigo, o inimigo espiritual, e jamais a destruição dos inimigos, né, que se levantam fisicamente, às vezes até inocentemente. Toque em cada um e os abençoe e dê esse entendimento em cada coração. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Essa é a mensagem de hoje, amados. Que Deus os abençoe.